Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula nossa, aula virtual de língua portuguesa. E hoje eu irei corrigir com vocês aqui as atividades do livro de gramática, do capítulo 5 e 6, tá? Primeiramente serão algumas atividades sobre aposto e vocativo, e depois atividades sobre conjunção, e o uso de algumas expressões, né? Mais, mas, porque, tá? Ao invés de, em vez de. Nós vamos trabalhar aí a teoria a respeito, né, dessas atividades. Nós já vimos aí durante o terceiro bimestre, vimos aí bastante na época da revisão também, então não é nada novo. Nós vamos agora só finalizar aí com as atividades. Páginas 80 a 86 e 93 a 102 são as páginas das atividades do livro de gramática. Lembrando que é preciso que vocês tirem foto das atividades respondidas e enviem para o e-mail, tá? Antes de fazerem a correção, certo? Então vamos lá? Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão das 7 às 11, tá? Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E na quinta-feira, amanhã, nosso plantão é presencial, certo? Vamos lá? Atividades. Leia o texto a seguir. Essas primeiras atividades são sobre aposto e vocativo, tá bom? Vamos ao texto. Nas regiões de mineração, houve um grande desenvolvimento urbano. Cidades como Diamantina, Vila Rica, atual Ouro Preto, Tiradentes, Sabará, Congonhas e muitas outras foram fundadas nesta época. Nelas desenvolveu-se toda uma estrutura econômica, com padarias, açougues, mercados e até pequenas lojas de móveis. Identifique os apostos utilizados no texto. Lembrando que o aposto é aquele termo que vem especificar, né, explicar uma outra palavrinha que já está presente ali, né? E esse aposto, ele é isolado por pontuação, né? Nós temos a vírgula, né, que é comumente usada, podemos utilizar também travessão, dois pontos e em alguns casos parênteses. Aqui nós temos o caso, né, em que há parênteses. Vou pegar aqui o marca-texto para a gente ir identificando. Veja só. Nas regiões de mineração, houve um grande desenvolvimento urbano. Cidades como Diamantina, Vila Rica, atual Ouro Preto. É um termo que está trazendo aí mais informações a respeito, né, de um termo anterior, que é Vila Rica, tá bom? Veja só, aqui nós já temos um enumerado de palavrinhas, né? No caso Diamantina, Vila Rica, Tiradentes, e elas estão separadas aí por vírgula, né? Porque é uma enumeração ali, uma sequência de palavras com a mesma função. Como eu já tenho a vírgula, aqui a pontuação que melhor coube, né, foi o parêntese. Então, o parênteses ele é utilizado também para isolar o aposto, tá bom? Então, atual Ouro Preto ele é um aposto. Aí continuamos o texto, né? Tiradentes, Sabará, Congonhas e muitas outras foram fundadas nessa época. Nelas desenvolveu-se toda uma estrutura econômica, com padarias, açougues, mercados e até pequenas lojas de móveis. Veja só, eu tenho uma expressão, né? Estrutura econômica, que é especificada aqui, ó, por estes outros termos, que por sua vez também estão isolados, mas dessa vez aqui, ó, com a vírgula. Veja só a vírgula e aqui o ponto final, né? Então, aqui também é um aposto, tá bom? Então, quais são os apostos? Atual Ouro Preto e com padarias, açougues, mercados e até pequenas lojas de móveis. B. Importância desses apostos para o texto. O aposto ele vai trazer mais informações, né? Ele acrescenta informações. Ele pode ser retirado ali do texto sem prejuízo, mas ele agrega informações. Então, para textos informativos, expositivos, o aposto ele é muito utilizado, né? Então, vamos lá. Como vimos nos textos, os apostos cumprem a importante função de veicular informações, contribuindo para a informatividade e a clareza, tá bom?
Então, eles vão contribuir aí, ó, para a informatividade e a clareza, vão trazer mais informações, agregar informações e esclarecer, né, algumas que já estão ali postas. Como é o caso aqui, né? Primeiro, a atual Ouro Preto está acrescentando informação, né? Vila Rica, nunca ouvi falar em Vila Rica, a atual Ouro Preto, a Ouro Preto eu já ouvi falar. Então, ali você sabe que a Vila Rica é o que hoje, a cidade que hoje é chamada de Ouro Preto. E aqui está, veja só, esclarecendo, né, quais são aqui essas estruturas econômicas, né, do que é formada essa estrutura econômica, certo? Então, essa é a função aí, são funções importantes do aposto. 2. As frases abaixo apresentam a mesma informação, no entanto, há uma diferença sintática entre os termos em destaque. Como assim, pessoal? Função sintática, diferença sintática, a função, termo desempenho ali em relação a outros, né? Leia atentamente e responda que função os trechos destacados exercem dentro do texto. Então, a partir da observação da estrutura, nós vamos indicar qual é essa função sintática, tá bom? Nós já estudamos aí o período simples, né? Diversas funções sintáticas, sujeito, predicado, aposto, né? Vocativo, complemento nominal, complemento verbal, né? Objeto direto, objeto indireto. Então, tudo isso já foi visto por nós. Então, agora você está apto a responder essa questão, né? Vamos lá. O ouro de aluvião, primeira forma de ouro encontrada, era extraído de maneira bem simples entre os cascalhos ou as pedras dos rios. Veja só, eu tenho um termo em destaque e esse termo está entre vírgulas, então a chance de ser aposto é gigantesca, né? Veja só, primeira forma de ouro encontrada, está o quê? Trazendo informação, explicando o que é esse ouro de aluvião. Então, eu tenho aqui um aposto, tá? Então, a função sintática aqui deste trecho aqui, né, desse termo, é aposto. B. A primeira forma de ouro encontrada era extraída de maneira bem simples entre os cascalhos ou as pedras dos rios, o chamado ouro de aluvião. Veja só que é a mesma informação. Ctrl+C, Ctrl+V, a mesma coisa. Porém, nós podemos observar que o lugar, né, diferente, esse trecho vai iniciar o período, e não está isolado por vírgula. Veja só, não tem vírgula aqui. E veja só também, é o termo que está determinando a flexão verbal, era extraída. A primeira forma de ouro encontrada era extraída. Então, se eu tenho um termo que vai determinar a flexão verbal, é sujeito, tá bom? Então, a primeira forma de ouro encontrada, no caso da letra B, é o que? Sujeito e não aposto, tá? 3. Explique por que, apesar de idênticos, os trechos da questão anterior apresentam funções sintáticas diferentes. Foi o que nós falamos aqui agora, né? Cada uma tem uma função. O aposto tem a função de explicar, trazer informações, especificar. O sujeito já tem uma função de determinar a flexão verbal. Então, são funções distintas, certo? Então, veja só, no primeiro caso, o termo destacado amplia o sentido do sujeito ouro de aluvião. Por isso, trata-se de aposto. Já na segunda frase, o termo destacado é o elemento que determina a flexão do verbo. Sua função, portanto, a de sujeito, certo? Então, você vai observar aí a função, a relação que é estabelecida entre esse termo e os demais para você ver o que ele é aposto, se é sujeito, se é predicado, se é complemento, tá? Quarta questão. Observe o quadro abaixo e, em seguida, analise a sua legenda. Os portugueses interiorizaram a exploração de riquezas. O pintor Carlos Julião retratou o árduo trabalho da extração de diamantes no Arraial do Tejuco, hoje Diamantina, Minas Gerais.
Então, nós temos aqui, né, um quadro em que a extração do ouro, veja só, os negros, né, escravos aí, na extração do ouro. Tendo em vista os conhecimentos que adquirimos até este capítulo, marque V para verdadeiro ou F para falso. A respeito aqui, ó, desta legenda, tá? Que nós acabamos de fazer a leitura. A. O termo de riquezas completa o sentido do substantivo exploração. Veja só. Os portugueses interiorizaram a exploração de riquezas. A exploração, veja, é um substantivo. A exploração. A exploração de quê? Então, é um nome, um substantivo que precisa de um complemento. O complemento nominal, como nós vimos, ele apresenta-se ali, ele é preposicionado. Eu tenho a preposição? Tenho, de. Então, de riquezas, completa o sentido do substantivo exploração. Correto, V de verdadeiro. B. O nome Carlos Julião especifica o sentido do substantivo pintor. Peraí, o pintor Carlos Julião retratou o árduo trabalho. Carlos Julião é um substantivo próprio. Substantivo não tem função de especificar sentido de nada. Veja só, a função, né, de especificar é de quem? Do adjetivo, não é? Ou, sintaticamente falando, né, do adjunto adnominal. Então, Carlos Julião é substantivo próprio, então não especifica nada. Então, F de falso. C. O termo de diamantes pode ser classificado como um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Vamos lá. O pintor Carlos Julião retratou o árduo trabalho da exploração de diamantes no Arraial do Tejuco. Veja só, pessoal, extração, trabalho da extração. Extração é um substantivo que precisa de um complemento e de diamantes é complemento nominal e não adjunto adnominal, tá bom? A extração de diamantes, veja só que esse complemento nominal, ele recebe a ação, né? Ele é passivo. É uma das características aí do complemento, tá? F, não é adjunto adnominal, e sim complemento nominal. D. O adjetivo árduo atua como adjunto adnominal do substantivo trabalho. Vamos lá, vamos procurar aqui. Os portugueses interiorizaram a exploração de riquezas. O pintor Carlos Julião retratou o árduo trabalho. Eu tenho um trabalho, mas não é qualquer trabalho, é um trabalho árduo. Então, aqui é adjetivo, sintaticamente é um adjunto adnominal de trabalho. Está certo, então? É adjunto adnominal de trabalho? Sim. Letra E, por fim, não identificamos no texto um termo que nos informe sobre o Arraial do Tejuco. Peraí, é falso por quê? Veja só. Hoje Diamantina é o nosso termo, tá? Nós temos assim, o pintor Carlos Julião retratou o árduo trabalho da extração de diamantes no Arraial do Tejuco, hoje Diamantina. É justamente o termo que traz informações sobre esse Arraial do Tejuco, tá bom? Então, é falso. 5. O aposto, como vimos, é uma descrição que acrescentamos a um substantivo ou locução de valor substantivo. Nas orações abaixo, retiramos alguns substantivos e deixamos seu aposto. Assim, procure preencher as lacunas identificando o substantivo a que se referem os apostos. Então, a partir aí das informações, a partir do que você aprendeu a respeito do tema e sobre o aposto, você vai preencher, tá? A descoberta dos primeiros diamantes no Brasil ocorreu na região do atual Diamantina. Nós acabamos de ver lá onde é a atual Diamantina, o Arraial do Tejuco. A descoberta do ouro no Brasil animou rei de Portugal na época. Na época, quem era o rei de Portugal? Dom Pedro II. C.
A nação que lucrou realmente com o ouro extraído no Brasil foi a metrópole, Portugal, né? Brasil não lucrou com nada, Brasil foi somente explorado, quem lucrou foi Portugal. D. Além dos impostos, a portuguesa tomou uma série de medidas que permitiam a ela uma posse legal e um maior controle sobre as riquezas exploradas. Quem explorava o Brasil? A coroa portuguesa. Vários grupos lutaram pela posse das ouro e diamante, o que gerou como a Guerra dos Emboabas. Então, nós temos aqui a posse das riquezas, ouro e diamante, que gerou conflitos como a Guerra dos Emboabas. Essa Guerra dos Emboabas aconteceu, salvo engano, lá em Minas Gerais, entre os bandeirantes. Depois perguntei para o professor de História a respeito. 6. No final de uma aula sobre a função sintática que chamamos de aposto, a professora Norma pediu aos alunos que criassem uma frase que o apresentasse, sublinhando-a ao final. Serafim elaborou a seguinte frase: o ouro do Brasil foi descoberto pelos bandeirantes. Ao analisar a frase escrita por Serafim, a professora Norma disse que a construção estava incorreta. Por quê? Pessoal, isso daqui é aposto? Não é aposto. Nós temos aqui um adjunto adnominal, né? O ouro do Brasil, uma locução adjetiva que sintaticamente é um adjunto adnominal, certo? Então, não é aposto, porque o termo sublinhado pelo aluno é, na verdade, adjunto adnominal. B. Reescreva a frase escrita por Serafim de modo que ela apresente um aposto. Faça as modificações necessárias e utilize informações da disciplina de História que utilizamos neste capítulo. Temos aí uma sugestão de resposta. Os bandeirantes, descobridores do ouro no Brasil, faziam parte das bandeiras, expedições de diferentes objetivos. Então, veja só, nós temos aqui 2 apostos, tá? Aí sim, cumpriu com o que a professora Norma havia pedido. 7. A frase elaborada por Serafim despertou outras curiosidades nos colegas, principalmente na aula de História. Leia o diálogo a seguir. Professor Moisés, é verdade que naquela época a ornamentação das igrejas e prédios eram feitas de ouro? Boa pergunta, Alice. É verdade, sim. A descoberta do ouro trouxe modificações na vida cultural da colônia, principalmente deixando sua marca de riqueza e prosperidade. Professor, foi nessa época que viveu Aleijadinho? Isso mesmo, Pedrão. O escultor e arquiteto Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, produziu grandes obras. Moisés, por que chamavam esse artista de Aleijadinho? Por causa de uma grave doença, Serafim, a hanseníase, conhecida popularmente como lepra. E ele conseguia trabalhar mesmo doente, professor? Conseguia, Alice. Antônio Francisco Lisboa, o maior artista do período colonial, era um mestre de oficina. Assim, havia muitos oficiais que o ajudavam. Com base no diálogo da página anterior, responda. Que vocativos direcionados ao professor encontramos no decorrer do texto? Vocativo é aquele termo ali no enunciado que nós utilizamos para tratar diretamente com o interlocutor, né? Aqui no caso, veja só, nós precisamos especificamente dos que foram direcionados ao professor, tá? Então, na fala dos alunos, professor Moisés, está isolado por vírgula, veja. Depois, professor. Abaixo aqui, Moisés. E por último, professor novamente. Veja só, no último caso, o vocativo está já no final da pergunta, né? Então, encontramos 3 vocativos, professor Moisés, professor e Moisés. B. Qual dos vocativos direcionados ao professor denota mais familiaridade? Qual? Moisés, né?
é aquele que é mais específico, mais familiarizado, né? Nós temos aí uma maior familiaridade, uma aproximação maior. C. Que vocativos o professor utiliza para se dirigir aos seus alunos? Agora é o que o professor utiliza. Boa pergunta, Alice. Isso mesmo, Pedrão. Depois, Serafim aqui e Alice mais uma vez. Então, o professor utiliza os vocativos Alice, Pedrão e Serafim. Agora, por sua vez, qual desses vocativos denota mais familiaridade entre aluno e professor? Pedrão, né? O que ele chama aí de Pedrão, utilizando aí esta terminação, né? Pedrão, ou às vezes nós utilizamos para denotar justamente essa familiaridade o diminutivo, né? Ao invés do aumentativo, Mariinha, Aninha, né? Então, isso indica uma familiaridade maior entre os interlocutores. Letra E. Identifique no texto os apostos utilizados pelo professor Moisés para enriquecer as informações que passou para os alunos sobre Antônio Francisco Lisboa, sobre o Aleijadinho, né? Aí lá no segundo quadro, o professor utilizou os apostos Antônio Francisco Lisboa e conhecido como Aleijadinho. No terceiro quadro, também encontramos dois apostos, a hanseníase e conhecida popularmente como lepra. Por fim, no último quadro, o professor empregou o aposto, o maior artista do período colonial. Nós podemos identificar a partir da função e também da pontuação, tá? Estes são os apostos encontrados naquele quadrinho. Agora, nós vamos falar sobre a utilização da vírgula, né, no aposto evocativo. 1. Como você pôde perceber durante este capítulo, o uso do vocativo, em alguns casos do aposto, exige um cuidado extra com a pontuação. No caso do vocativo, devemos sempre usá-la. Na maioria das situações, opta-se pela vírgula. Em outras, pode-se recorrer também ao ponto ou à exclamação. Já o aposto pode vir ou não acompanhado de pontuação. Em caso de necessidade, geralmente usam-se dois pontos, vírgulas ou travessões. Isso também nós já vimos em relação à pontuação do aposto e do vocativo, né? Com base nessas informações, naquilo que você já estudou, né? Empregue a vírgula ou outro sinal de pontuação quando necessário para separar os apostos. Na sociedade mineradora, havia vários profissionais bem-sucedidos, como médicos e advogados. Veja só que eu tenho um aposto, então eu preciso dar vírgula, né? Está especificando quem eram esses profissionais bem-sucedidos, que tinham bom nível de vida, e outros pequenos comerciantes, pertencentes a inúmeros ramos como alfaiates e boticários. Mais uma vez aqui a vírgula está iniciando o aposto porque está trazendo mais informações aí a respeito, né, desses pequenos comerciantes. B. Naquela época, houve muitas uniões de casais que eram proibidas pela igreja, os chamados concubinatos. Os chamados concubinatos é um aposto, está especificando aí, né, o que eram essas uniões, né, de casais proibidos pela igreja. E o que é concubinatos? Na colônia, os concubinatos eram comuns, porque para realizar casamentos, a igreja exigia a certidão de batismo dos noivos. Como estes, em sua maioria, eram estrangeiros vindos de Portugal, não possuíam esse documento, pelo menos no Brasil. C. Simultaneamente à mineração, outros produtos estavam sendo extraídos do Brasil colônia, como o açúcar. Veja só um aposto aí exemplificativo, está exemplificando aí quais produtos, né, estavam sendo extraídos aqui. E a vírgula vai isolar o aposto do restante da oração do período. D. Além do ouro, do diamante e do açúcar, havia ainda as chamadas drogas do sertão, especiarias extraídas do sertão pelas estradas e bandeiras, pelas entradas e bandeiras, que eram as expedições, né? Então, nós temos aqui, ó, a vírgula para isolar
este termo aqui que está explicando, trazendo mais informações, tá bom? Sobre essas drogas do sertão. Letra E. Várias cidades foram fundadas nas regiões de mineração. Aí eu tenho aqui os 2 pontos porque vou dizer, tratar quais são essas cidades, né? Diamantina, Vila Rica, Ouro Preto, ó, o parêntese aqui novamente, né? Mais um aposto dentro do aposto, Tiradentes, Congonhas, etc. F. O Tratado de Methuen, texto mais reduzido da história diplomática europeia. Aí nós temos aqui, ó, esse termo que está explicando que esse Tratado de Methuen, não sei se é assim que pronuncia. Então, nós temos a necessidade da vírgula, né? Estabelecia que Portugal comprasse para sempre os tecidos ingleses, enquanto a Inglaterra só compraria vinho lusitano. G. Impasses entre colonos e a coroa desencadearam o primeiro conflito ocorrido após a descoberta das fontes auríferas, a Guerra dos Emboabas. Aí nós temos aqui os 2 pontos para isolar o aposto, a Guerra dos Emboabas. 2. Nas frases abaixo, empregue a vírgula para separar o vocativo. Vocativo tem a função, né, diferente do aposto. Vocativo é aquele termo que nós utilizamos para nos referir, né, a quem nós estamos conversando, né, ao nosso interlocutor de forma direta. Mãe, pai, onde vocês estão agora? Veja só, o interlocutor aqui de quem diz é a mãe e pai, né? Eu tenho 2 vocativos, então os 2 estão isolados, tá? B. Qual será o tema do próximo capítulo, professora Norma? Qual que é o vocativo? Professora Norma, a vírgula vem aqui. C. Veja o título do capítulo, Serafim, no sumário do livro. O vocativo é Serafim. Aqui temos as vírgulas. D. Você já estudou tudo, Isabelle? Vocativo, Isabelle, vírgula, vem aqui. Letra E. Alice, a que horas você chegou? Veja só, Alice é o vocativo e a vírgula logo em seguida. F. Gostei desse assunto, professor Moisés. Professor Moisés é o vocativo e aqui nós temos a vírgula. G. Estou com dificuldade, Pedro, para entender isso. Pedro é o vocativo e a vírgula está aí antes e depois. Ele está isolado ali no meio do enunciado. 3. O texto a seguir é um fragmento do poema Marília de Dirceu, escrito por Tomás Antônio Gonzaga, que é esse escritor português aqui. Famoso poeta e inconfidente que viveu em Vila Rica. Leia-o com atenção. Aí nós temos o poema. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males, a aventura. Vem depois dos prazeres, a desgraça. A. Identifique no texto o termo empregado pelo eu lírico para se dirigir à pessoa com quem fala. Qual é a parte do texto que ele utiliza aqui para falar com a pessoa, dirigir-se diretamente a ela? Minha bela Marília. Veja só, minha bela Marília. B. Nesse trecho, há um período que apresenta uma inadequação quanto à pontuação. Identifique-o e faça a correção necessária. Aqui eu cortei o gabarito sem ver, mas aqui, ó, nós vimos que é um vocativo, e vocativo ele precisa ser isolado por vírgula, né? E não tem. Então, a pontuação que falta é essa, tá? O período é minha bela Marília, tudo passa. É necessário colocar vírgula, após o quê? Após o vocativo, tá bom? B, nesse trecho, acabei trazendo para cá, ó, repetindo a mesma pergunta, só porque aqui tem o gabarito completo, né? Então, é necessário colocar uma vírgula após o termo minha Marília, pois este atua como vocativo, certo? Confirmando aí nossa resposta. Agora, vamos para as atividades sobre conjunção, já no próximo capítulo, né? 1. O mapa abaixo apresenta os países que compõem a América do Sul. Observe. Aí nós temos aqui toda a América do Sul.
o nosso Brasil aqui bem grandão, né, de verde. E aí, cada uma dessas cores representam algumas conjunções, alguns conectivos, né? Veja só, porque, que, antes, sob, perante, por, assim, portanto, isso, aquilo, e, nem, em, entre, ele, vocês, ora, ou, porém, todavia, me, minha, aquele, esse. São conectivos. Como você pode notar, esse mapa apresenta uma legenda diferente. Nós não temos lá um nome, né, de cada um dos países. Em vez de algum dado, há conectivos como preposições e pronomes. Porém, apenas os estados parte do Mercosul são indicados por conjunções. Não são apenas as conjunções que são conectivos, não, tá? Preposições e pronomes também são conectivos. Agora, os estados parte do Mercosul aqui, lá no mapa, são indicados todos com conjunções, tá? Diante disso, responda: quais são os estados parte que compõem o Mercosul? É só identificarmos lá as conjunções, né? Porque, que, já marquei aqui para nós. Porque, que, assim, portanto, e, nem, ora, ou, porém, todavia. Aí nós temos aqui alguns pronomes, né? Como ele, vocês, me, mim. Alguns pronomes demonstrativos, né? Aquele, esse. Algumas preposições, né? Em, entre, enfim. Então, vamos aqui para frente. Quais são esses países? Identificando lá as conjunções, né? E qual é a corzinha a qual ele se refere lá no mapa? Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. B. Quais são os estados associados? Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. Vamos lá. Fala assim, professor, comente que como é um departamento ultramarino da França, a Guiana Francesa não é um estado associado ao bloco, tá bom? Somente a Guiana e a Guiana Francesa não é, tá? Por mais que ela esteja na América, ela pertence à França. 2. Se você chegou a uma conclusão correta na questão anterior, todas as conjunções apresentadas completarão adequadamente as frases abaixo. Encaixe-as nas lacunas, observando as relações de sentido existente entre os termos e as orações. Nós vimos que as conjunções são conectivos, né, que unem ali palavras, orações e estabelecem uma relação de sentido entre elas, tá? De adversidade, de alternância, de adição. E aí, a partir disso, você vai preencher aqui, nós vamos preencher as lacunas, tá bom? O Brasil recebeu um forte percentual de imigrantes nos ciclos do pau-brasil e da cana-de-açúcar. Porém, todavia, são conjunções que indicam a diversidade, né? São adversativas. Porém, todavia, foi com a corrida pelo ouro, os processos de independência e, que é uma conjunção aditiva, o fim do tráfico negreiro que houve o mais intenso volume migratório. B. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram em 1991 o Tratado de Assunção, com vistas a criar o Mercosul, mais uma vez as adversativas. Porém, todavia, seu marco institucional só ocorreu com o Protocolo de Ouro Preto, assinado em 1994. C. O Protocolo de Ouro Preto reconhece a personalidade jurídica do Mercosul, atribuindo-lhe, portanto, assim, competência para negociar acordos com outros países. E aqui nós já temos ideia de conclusão, né? D. À medida que a latitude da América do Sul aumenta, alternância, ou quando nos dirigimos aos polos, percebemos que a temperatura diminui. Portanto, assim, a porção sul do Chile e da Argentina apresenta as temperaturas mais baixas. Essa variação ocorre, aí vem a explicativa, porque as regiões mais próximas dos polos recebem menos incidência dos raios solares. Letra E. Inicialmente,
nós temos alternância aqui, ó, nem a Guiana, nem o Suriname eram estados associados. Aliás, não é alternância não, aqui no caso é adição. Nem a Guiana e nem o Suriname eram estados associados. E aí eu venho com a explicativa. Porque a associação dessas nações só ocorreu em 2013. 3. Leia atentamente as frases abaixo. 1. Os extraordinários lucros sustentavam as vastas e luxuosas metrópoles. 2. Grande parte do território brasileiro pertenceu à metrópole portuguesa e os países situados além da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas foram colônias espanholas. A. Quantos verbos há nas frases que acabamos de ler e quais são eles? Veja só, os extraordinários lucros sustentavam as vastas e luxuosas metrópoles. Na segunda, grande parte do território brasileiro pertenceu à metrópole portuguesa e os países situados além da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas foram colônias espanholas. Então, na primeira nós temos apenas um, sustentar, e na segunda, dois, pertencer e ser. B. Como podemos classificar os períodos acima? Já que o primeiro tem somente um verbo, é um período simples. O segundo, que tem mais de um verbo, tem mais de uma oração, é período composto, né? Então, o primeiro trata-se de um período simples, já o segundo é um período composto. C. Se na frase 2 substituíssemos a vírgula por um ponto, o sentido seria prejudicado se nós, ao invés de colocarmos aqui a vírgula, colocássemos ponto. Grande parte do território brasileiro pertenceu à metrópole portuguesa. Os países situados além da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas foram colônias espanholas. Eu teria algum prejuízo no sentido? Não, dá para compreender tranquilamente, né? Não, o sentido não seria prejudicado, pois as orações são independentes sintaticamente. Uma não desempenha uma função sintática em relação à outra. Aí nós temos ali a presença do quê? Da conjunção, ó. Está somando uma oração à outra, certo? Mas são orações independentes. Letra D. Baseado no que você respondeu no item anterior, podemos dizer que o período acima é composto por coordenação ou subordinação. Nós falamos que são períodos independentes, né? São orações independentes. Então, é um período composto por coordenação. Letra E. Qual é a principal diferença entre esses dois tipos de período? Exemplifique criando uma frase para cada tipo. Não, como nós já falamos diversas vezes, o período composto por coordenação, nós temos orações independentes, né? Que podem estar ali unidas por uma conjunção, mas ela estabelece uma relação de sentido entre elas, porém, sintaticamente, elas são independentes. Já as orações subordinadas são aquelas em que dentro de um período eu tenho uma oração principal e uma outra oração que vai desempenhar uma função sintática em relação a esta principal. Então, ela não é independente, pelo contrário, tá? Então, na coordenação, as orações são independentes, de modo que os conectivos apenas as coordenam e não prejudicam o entendimento se retirados. Nós fizemos a leitura lá, sem o conectivo, daquele período quando colocamos o ponto e não houve prejuízo de sentido algum, tá? Já na subordinação, as orações dependem estruturalmente umas das outras, né? Então, há uma relação de sentido ali que é estabelecida entre, por exemplo, um complemento verbal, que no caso objeto direto, né, vai ser uma oração. Então, essa oração é subordinada, ela vai completar o sentido ali da outra, e não só o sentido, ele vai desempenhar uma função sintática que tem a ver com a questão estrutural também do período. Texto. Por que as terras da Espanha na América viraram vários países? Por causa de diferenças nos processos de colonização e de independência. Ao contrário da América Portuguesa, não existiu unidade administrativa na América Espanhola, diz a historiadora Libertad Borges Bittencourt, da Universidade Federal de Goiás, UFG.
Isso aconteceu porque a Espanha dividiu seus territórios na América em 4 grandes vice-reinados, além de outras capitanias gerais e intendências. No Brasil, a criação das capitanias hereditárias foi uma experiência parecida, mas esse sistema não deu certo por aqui, e a coroa portuguesa acabou assumindo diretamente o controle da sua colônia. Já nas terras espanholas, a divisão administrativa funcionou tão bem que se tornou difícil de ser revertida após o início dos processos de independência. As áreas sob domínio espanhol eram administradas por vice-reis, que estabeleceram suas próprias estruturas locais de governo. Outro fator importante para a fragmentação dos países foi a maneira como aconteceram as independências nas colônias. Na América Espanhola, elas ocorreram em contextos de guerra. As classes governantes locais impuseram a fragmentação no loteamento de espaço e poder, diz Libertar. Após a independência dos vários países, ocorreram tentativas frustradas de unir as nações recém-nascidas. Esse era um dos ideais do líder revolucionário venezuelano Simón Bolívar. Aí aqui nós temos a imagem deste senhor, né? E falando sobre ele, que ele ajudou vários países sul-americanos a se libertarem do jugo espanhol. Pessoal, para nossa aula não ficar muito extensa, vamos parando por aqui e na sexta-feira nós concluímos a correção, certo? Porque senão fica muito cansativo. Façam aí a correção dessas atividades e aí nós continuamos da 4, né? Já corrigimos ali as atividades do capítulo 5 todinhas. E aí nós temos ainda várias atividades dentro do capítulo 6 sobre o emprego de mas, mais, ao invés de, em vez de e uso dos porquês, né? Então, vamos ficar para a próxima aula para não ficar tão extenso, tá? Na sexta-feira, então, concluímos a correção dessas atividades, junto com as outras também, né, que forem passadas aí quinta-feira. Então, qualquer dúvida, estou disponível no plantão. Desejo a vocês um excelente dia e até a próxima aula.